Olá, boa tarde. Estou fazendo aqui um pão de batata doce. A receita que é o pão da vida, pão físico, corpo físico. Só que eu vou falar também um pouquinho do pão da vida espiritual, né? Aqui tem a receita, aqui vai o ovo, vai o leite, vai o sal, vai o açúcar, a farinha, o fermento. E aqui o pão vai alimentar o nosso corpo físico, né? E aí vem o pão da vida, que é o espiritual. Jesus é o pão da vida. O que significa ser o pão da vida? Jesus afirmou ser o pão da vida, que veio para dar vida aos homens. Isso significa que ele é para a alma e o pão é para o corpo, seu alimento. Assim como o pão alimenta o organismo físico, Jesus Cristo satisfaz o espírito dos que acreditam nele. Jesus disse, eu sou o pão da vida. João 6,48. A mensagem sobre o pão da vida, na passagem de João 6, 25 e 59, do 25 ao 59, Jesus ensina acerca do pão da vida. Esse pão da vida não só materialmente, mas espiritual e eternamente. O texto da história nos mostra que a multidão estava à procura deles, porque realizava a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. As pessoas tinham comido fartamente do pão dado por Jesus e esperavam receber novamente. Os judeus aguardavam ansiosos pelo líder libertador, prometendo que os pudesse livrar do domínio romano. Do domínio romano, né? João 6, 14 e 15. A carência material era grande. Muitos familiares viviam com recursos escassos. E ao ver que Jesus havia alimentado uma multidão de milhares de pessoas, imaginaram que se iniciaria uma revolução. Um rei milagroso que dá comida a todos chegou. Mas muitos mais que o alimento, os corpos, Jesus veio trazer o alimento para a alma humana, que é o melhor, né? Pão como símbolo de Cristo. O pão é um alimento necessário. Outras coisas podem ser dispensadas da alimentação humana, mas todos precisam de pão. Jesus não é um luxo que somente os ricos podem ter. Ele é um pão sem o qual o homem não pode viver. É alimento simples e nutritivo. O pão é sensível a todos, todas as faixas etárias e todos os tipos de pessoas. Jesus é simplesmente a vida para todos, jovens, velhos, fracos e fortes. O pão é uma comida que precisamos diariamente. Alguns alimentos podem ser ocasionais, mas o pão de cada dia todos os dias é importante para manter o corpo saudável. Pão para ser partilhado em abundância nas mesas, e ainda que simples, o que espera é ter fartura de pão para fortalecer aquele que ele se alimenta. Jesus, e esse alimento abundante que deve ser absorvido e repartido com fartura. O pão para consumo pessoal na comunidade, pessoalmente, precisamos de Jesus. Precisamos partilhar esse pão com os outros famintos. O pão não foi feito para estar escondido no armário ou exposto numa vitrine. Ele precisa ser digerido diariamente para dar sustento à vida. Amém, Jesus. É isso aí, gente. O pão da vida. Existe o pão para o corpo físico e existe o pão para o